E quando o Jin-Woo chega nos Estados Unidos, um caçador Rank S olha pra ele e fica morrendo de medo, porque ele consegue ver a quantidade de monstros que o Jin-Woo está levando junto com ele, e que com aquela quantidade de monstros ele não duvidaria que o Jin-Woo estava tentando travar uma guerra contra os Estados Unidos. E quando o Jin-Woo percebe que o Jin-Woo está muito inquieto, pergunta pra ele o que está acontecendo, e ele fala que é nada, que o cara ali só está encarando ele. E o Jin-Woo fala pra ele que agora ele aparece direto na TV e está bem famoso, é normal as pessoas ficarem olhando pra ele daquela forma. Então acaba aparecendo um cara e se apresentando pro Jin-Woo e pergunta se por acaso ele pode ir junto com ele, e que ele pode ficar tranquilo que todas as pessoas que estão com ele vão ser levados para os seus quartos. Então ele acaba entrando dentro do carro junto com o Jin-Woo e fala pra ele que agora, com a morte do caçador Christopher, ficou um vazio e eles estão desesperadamente tentando preencher esse lugar. E o Jin-Woo pergunta pra ele se por acaso ele é um dos candidatos. E fala pro Jin-Woo que, como ele deve saber, eles acabaram extraindo uma pedra runa de um dragão muito poderoso chamado Kamishi. E que esse dragão foi o pior desastre de toda a história da humanidade. E que essa pedra muito poderosa que eles acabaram extraindo dele está procurando uma nova pessoa que possa usá-la. E pergunta pro Jin-Woo o que ele acha dessa oferta. E o Jin-Woo fala pra ele passar pra trás as fotos que ele quer dar uma olhada. E o cara pergunta pra ele se por acaso ele tá querendo ver o corpo do Kamishi. E o Jin-Woo pergunta pra ele por que os Estados Unidos manteram aquele corpo intacto. E que se por acaso pode levar ele lá primeiro porque ele quer dar uma olhada. Então eles levam o Jin-Woo próximo ao corpo do Kamishi e o cara fala que aquele dragão era tão poderoso que precisou de 5 caçadores rank nacional pra conseguir vencê-lo. E pergunta pro Jin-Woo se agora ele está satisfeito, mas ele pede pros outros caras se afastar um pouco. E coloca sua mão no vidro e fala pra aquele dragão, erga-se. Mas acaba aparecendo pro Jin-Woo que a estação daquela sombra acabou falhando. E o Jin-Woo acaba se concentrando e fala de novo pra aquele dragão, erga-se. E de repente aquele dragão Kamishi acabou virando uma sombra. E pergunta se por acaso foi ele que o invocou. E quando as outras pessoas viram aquilo, ficaram muito assustados. E o dragão começa a falar que então aqueles são os humanos e que ele precisa aniquilar eles.